Olá, segundo ano, bom dia! Aqui é a professora Michele. Vamos fazer hoje a correção da lista de exercícios para a sua AV1, tá? Do segundo trimestre. Então, pega a sua lista, se você ainda não está com ela em mãos, pega aí para você acompanhar, né? E a gente fazer a correção, então, dessa lista. O primeiro texto que a gente vai ler é uma narrativa de Clarice Lispector, tá? Até coloquei aqui a ilustração, porque esse texto ele fala, né, ele conta a história de uma menina ruiva, diferente, numa terra em que só tinha morenos, e ela era a única ruiva, e ela encontra aí o seu parceiro, aquele que, né, faria par com ela, que é o Bacê, também ruivo, né? Ou seja, ela não se identificava com ninguém e de repente ela encontra um Bacê que tem a corzinha dela, tá? Vamos identificar esse trama, essa história aí contada por Clarice Lispector, ok? Então vamos lá? O que acontece? Eu vou sair daqui, eu coloquei um trecho, tá, do texto aqui para você acompanhar. Então assim, até o segundo, o terceiro parágrafo a gente acompanha na tela, depois você se organiza aí para acompanhar na sua lista, tá bom? E aí, só para ilustrar, coloquei também imagens, né, de uma ruiva e o seu cachorrinho, tá? Então vamos lá. O título é Tentação, tá? O nome do título. E começa assim, olha. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras. Desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. E agora eu continuo aqui na folha, tá, gente? Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um Bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um Bacê ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estanteou diante dela. Estacou, né? O cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudia desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. O que foi que disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos.
No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com a sua infância impossível, o centro da inocência, que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com a sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O Bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Então está aí o conto de Clarice Lispector, tá? E a partir dele, vamos então para a nossa primeira questão, ok? O gênero de um texto diz respeito tanto à sua função quanto às suas características formais. Em termos de gênero, como nós poderíamos classificar a história acima, gente? Então vamos lá. É um conto? É uma fábula? É uma notícia? Ou é um roteiro? Olha só. Quando ele diz que é um conto, ele diz que é uma narrativa curta, poucos personagens, um enredo simples e um único conflito, né? Na B, quando ele diz que é uma fábula, ele também associa a fábula por ser uma pequena narrativa, cujas personagens são animais, ou seja, nós já até temos um cachorrinho ali, né, o Bacê, mas não é o caso de ser uma fábula, né? São animais que falam e se comportam como seres humanos, visando o ensinamento moral. Não tem ensinamento moral, não tem essa objetividade nesse texto que a gente acabou de ler, tá? Não é uma fábula. Uma notícia, porque o objetivo principal é relatar um fato de grande relevância social. Então, olha só, não houve ali um fato relatado, né, de relevância social, não existe essa questão ali, o abandono de crianças, não foi relatado nada disso, não é notícia, tá? Como o roteiro de uma peça de teatro, porque se veem as falas das personagens e indicações sobre a organização da cena, além de ser escrito para ser encenado. Bom, gente, a gente sabe que a estrutura, né, de um roteiro, de uma peça aí para ser encenada, ela apresenta o nome, né, dos personagens em letras maiúsculas, ela apresenta a rubrica, né, entre parênteses, que é justamente a ação que os personagens precisam desenvolver enquanto atuam. Então não é aí também uma peça de teatro, ou seja, obviamente a letra A, né? É um conto, sim, a narrativa é curta, poucos personagens. Você vê que a história está em torno aí da menina e do cachorrinho, né, da ruiva, né? Ela parece estar sozinha numa terra em que a maioria ali é moreno e ela é ruiva, ela se destaca, né? Também se sente sozinha, solitária, não tem ninguém ali para estar com ela, tá? E por um momento ela identifica no cachorrinho algo que é semelhante a ela, né? Então é um enredo simples, existe um único conflito, né? Dos dois ali de se encontrarem, de se olharem, de permanecer, de ficarem, de se identificarem, mas eles precisam também se separar. E o desfecho é justamente esse, né? Em que eles precisam cada um continuar a sua caminhada, tá? Então aí na número 1 nós temos a letra A, ok? Na questão 2, pessoal, leia as afirmações sobre o texto e marque as corretas. Primeiro, no texto, o narrador ora é observador, ora é personagem. Como podemos perceber em olhamo-nos sem palavras? Bom, quando ela fala que olhamo-nos, você identifica aqui, primeira pessoa, né?
Então é um personagem aí que tá falando, ele participa e ele fala, ok. Na 2, podemos perceber que há vários elementos de identificação entre a menina ruiva e o Basset. Sim, né? Por isso até que eles se aproximam. Na 3, sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Pode-se inferir que a menina suportava não só o calor, como também a solidão? Sim, né? Ela estava ali se sentindo desolada, sozinha, não encontrava nenhum par, ninguém, né, que se assemelhasse a ela. Então, sim, a gente pode dizer que essa questão, essa número 3 também tem a ver. E na 4, numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. O trecho apresenta a causa da personagem se sentir diferente dos outros. Sim, até por isso ela se sentia ali solitária, né? Então, as 4 opções aí estão corretas com relação ao texto Tentação, tá? De Clarice Lispector. Ok? Marca aí direitinho, vê se você conseguiu identificar essas mesmas características, tá? Aí eu trouxe para vocês relembrarem, deixa eu só beber uma aguinha. E se você quiser anotar aí no seu caderno, até para ter como consulta na hora de estudar, né? Os tipos de narrador, caso você tenha dúvida, vamos lá. Quando a gente se refere ao tipo de narrador, a gente também observa o foco narrativo. Por quê? Porque o foco narrativo ele representa a voz dessa narração. Pode estar em primeira pessoa, e aí você identifica o narrador personagem, né? Tá? O narrador, ele participa das ações, tá vendo? Por isso, primeira pessoa. O narrador observador, quando o foco narrativo estiver em terceira pessoa, né? Porque ele participa, ele conhece os fatos, né? Ele conta pra gente, né, os acontecimentos, mas ele não participa, tá? Por isso ele é só observador, é como se ele estivesse de longe assim, vendo o que está acontecendo e escreve pra gente, ele narra pra gente os acontecimentos, ok? O narrador onisciente, o que também tem como foco narrativo a terceira pessoa. Esse narrador, ele conhece todos os personagens, a trama, né? Nesse caso a história é narrada em terceira pessoa. Quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, aí é narrado em primeira pessoa. É aquele narrador que chega a acrescentar ao texto os sentimentos dos personagens, né? Então a gente começa a perceber que esse tipo de narrador, ele sabe, ele conhece, né, a fundo cada personagem e cada ação, tá? E isso a gente percebe como, gente? Lendo, né? Lendo com atenção, percebendo, tá? Identificando foco narrativo, as pessoas que participam da conversação, né? Os verbos, as desinências verbais também acabam nos ajudando a identificar, tá bom? Então, é a hora de, né, praticar a leitura e fazer essas identificações, tá? Aqui na 3, apesar de já ter aparecido ali, finge que você não viu, vamos fazê-la, né? Ó, uma das bases estilísticas para a confecção deste conto é a descrição do cromatismo. Em todos os excertos há a alusão à cor da paixão, exceto na alternativa qual? Nenhuma só vez olhou para trás, os pelos de ambos eram curtos, vermelhos, como se fora carne de sua ruiva carne, a cabeça da menina flamejava. Então você tem vermelhos, ruiva, flamejava. Todos aí nos remetendo à cor da paixão. Menos a letra A, né? Que não faz nenhuma referência à questão aí da cor, tá? Então, número 3, letra A. Seguindo, então. Aqui na questão 4, temos um outro texto, né? Para responder as próximas questões. Então, vamos fazer essa leitura também com atenção, tá? Vamos lá. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali.
Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora, e o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. A raposa respondeu: mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos uma, já está dizendo aqui, ó, aqui sim é uma fábula, né? Você observa que tem o personagem aí, a raposa, ela fala, né? A gente consegue compreender um comportamento aqui diferenciado, a gente começa a perceber, a refletir, porque a fábula nos leva a reflexões, né? Com relação aos comportamentos. Então, vamos lá. A gente identifica que é uma fábula pelo predomínio do discurso direto. Está acontecendo aqui um discurso direto, consequentemente o apagamento da figura do narrador. Aqui tem uma fábula porque é um texto que se encontra no passado. Aqui se justifica a fábula por utilizar elementos fantásticos, como o fato de animais falarem para refletir sobre problemas humanos. Ou aqui se justifica a fábula porque apresenta poucos personagens. E aí, gente? O que você marcou aí? Vamos lá. Ó, apresenta poucos personagens, né? Mas a gente poderia também marcar a letra C, ó. Utiliza elementos fantásticos como o fato de animais falarem para refletir sobre problemas humanos, tá? É melhor você identificar a C, talvez na minha configuração aqui, a estrelinha tenha ficado aqui embaixo. Porque a C é a mais correta, é a que mais tem a ver aí com a fábula, tá? Ela nos leva a essa reflexão. Quando a raposa pede a ele aí para ser escondida, ela confia nele, né? E aí o lenhador, quando recebe a visita aí dos vigias, né, que estavam buscando aí a raposa, dos caçadores, né, melhor dizendo aqui, me fugiu a palavra, ele acaba, não sei se talvez por medo, ele teve uma atitude de esconder, mas na hora ali diante dos caçadores ele acaba apontando, denunciando, né, entregando a raposa. E sorte dela é que os caçadores não entenderam, né? Ou seja, esse lenhador foi fiel? Não. Então, quando ela sai e diz, né, eu seria até grata, ela devia estar lá numa brechinha olhando o que ele estava fazendo, né? Se os gestos de sua mão fossem condizentes com as suas palavras. Quantas vezes as pessoas, né, falam mais do que praticam, né? Falam que vão fazer acontecer e muitas das vezes não realizam aquilo que falam. Não são fiéis, né? Então a gente tem que parar para pensar nessas fábulas e identificar a partir delas esses problemas humanos, né? A gente passa a refletir sobre problemas humanos, tá? Então, nesse caso, marca aí a letra C, tá certo, gente? Então, vamos lá. Continuando aí na questão 5. Tá muito sensível isso aqui, então eu aperto, ele já vai direto para a resposta. A moral mais apropriada para fechar a fábula seria qual, gente? Esta fábula ela pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las. Ou B, desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas à prática realizam atos vis. C, esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. D, assim, alguns homens se entregam às tarefas arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Gente, não, né? Foi o que eu acabei falando, aqui, Na prática, acabam realizando atos que não condiz, né? Não condiz aí com a sua fala, tá? Ok? E aí acaba que não são pessoas confiáveis, né? Então isso faz a gente pensar. Será que essas pessoas estão falando mais do que estão fazendo, realizando, praticando, né?
Então, a gente tem que rever até os nossos próprios conceitos, né? Se avalia aí, se analisa aí. Será que você promete mais do que faz? Ou você convive com pessoas assim, né? Então, a gente precisa se autoavaliar também, tá? Vamos lá? Aqui na questão 6, faça um pequeno comentário acerca do tipo de discurso presente no texto. E aí eu coloquei aí uma observação, tipos de discurso, tá? Para você relembrar, olha só. No discurso direto, a gente vai ter essa estrutura, né? O aluno perguntou, ó, 2 pontos, na outra linha travessão. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse resultado do Enem? Tá? Essa pergunta é essa mesmo, né? E aí, no indireto, essa mesma pergunta, olha só a transformação que acontece. O aluno perguntou que tiro tinha sido aquele resultado do Enem. Repara que agora eu tenho uma locução verbal, eu tenho um pronome relativo, tá? Então, a gente precisa ficar atento nessa transformação. No discurso indireto livre, o aluno perguntou pela... Para mim tá tão pequenininho aqui. Pelo amor de... Que tiro... Tá. Que tiro tinha sido aquele resultado do Enem. E afirmando que estava um arraso. Isso foi retirado de um pequeno trecho, tá, gente? Então, vamos focar no que realmente importa aqui na questão do discurso direto, na questão do discurso indireto e na questão do discurso indireto livre, ou seja, nessa estrutura, nessa forma diferenciada, tá? Então, aqui, ó, há no texto somente a presença do discurso indireto, visto que o narrador, ele reproduz a fala dos personagens, como em Uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse, tá? Então, na questão 7ª agora, né, ou no texto aí, pra gente responder as questões 7, 8 e 9. O texto agora se chama Negrinha, né, e é um escrito aí de Monteiro Lobato, tá? Então, vamos também a essa leitura. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa ela não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali ela bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Dizia o reverendo. Ótima a Dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhes os nervos em carne viva. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera o regime novo. Essa indecência de negro igual. Ou seja, será que essa senhora era tão boa assim, né? Vamos lá, gente. O texto lido ele pode ser classificado como um conto, uma fábula, uma notícia ou um relato. É um conto, né? É mais um conto aí de Monteiro Lobato, tá? Gente, relembrando o que vem a ser o conto. Ó, narrativa curta, um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos, apenas um clímax, tá? Então, a história toda vai acontecendo com esses poucos personagens envolvidos e apresenta apenas um clímax, né? Um conflito ali, um clímax, tá bom? Então, muito bem. Próxima questão.
A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas? Pela receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas? Pela ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças? Ou pela resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto? E aí, gente? Havia uma resistência, né? Ela era uma senhora de escravos, não é isso? E pelo que o texto diz, relata ali, ela não era boazinha, né? Era daquelas que realmente maltratava, castigava, enfim. Então temos aí essa contradição, né? Que aí no início vem falando que ela é muito boa, que ela faz e acontece, recebe todo mundo e tal. Chega a ser um exemplo lá para a paróquia, para a igreja. Mas olha aí, né? Na sua conduta com relação à liberdade dos negros, ela não aceitava. Beleza? Fora os maus tratos, né? Que deixa entender. Questão 9, gente. Retire do texto trechos considerados descritivos. Então, olha só. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Observe que aqui sim, dentro desse conto, dessa narrativa, você encontra partes que são descritivas, ou seja, há uma descrição de como era a menina, do lugar onde ela vivia, onde ela dormia, como era a cozinha, ó, escura, cantos escuros. Então, a gente querendo ou não, a gente vai, né, imaginando a cena, a gente vai criando esse cenário na nossa imagem, tá? E por isso aí a gente consegue identificar também esses elementos descritivos no texto, tá certo? Abaixo temos o poema de Mário Quintana, né? É muito conhecido aí, não sei se você já havia lido, que fala o seguinte: os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fecham o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. E aí reticências porque, né, a história continua, tá? Mário Quintana. Vamos aqui então. Na letra A, o texto ele é todo construído por meio do emprego de uma figura de linguagem. Qual é ela? E justifique sua resposta. Aqui nós temos uma metáfora, né, pessoal? A metáfora ela está muito presente aí no texto de Mário Quintana, porque ela é uma comparação, tá? Não aparece na metáfora, o conectivo ele não aparece, diferente da comparação, né? Em que o elemento, a conjunção ali, como, ela sempre vai estar presente, tá? Então nós temos aí uma metáfora, ok? É uma comparação. Transcreva do texto um exemplo, então, de metáfora. Olha aí. Os poemas são pássaros. Pensa. Os poemas são pássaros? Não, poema é poema, pássaro é pássaro. Mas quando ele faz essa brincadeira, né, de comparar os poemas aos pássaros, a gente entende que está havendo ali uma metáfora, né? Os pássaros voam, ou seja, os poemas vão surgindo, né? E aí continua, quando fecham o livro, eles alçam voo. Né? A gente leu, a gente fica com aquilo na nossa ideia, pensando. Então é isso. Ele, o tempo todo ali, ele faz essa comparação. Ele trabalha metáfora no texto, tá? Letra C. Eles não têm pouso nem porto. Podemos ler como uma pressuposição do autor sobre o texto literário e que está ligada ao fato de que tal obra literária, como texto público, apresenta o seguinte traço. Que traço, gente? É aberta a várias leituras? Integra experiências de contestação? Provoca desejo de transformação? Ou expressa sentimentos contraditórios? E aí? Então, olha só. Eles não têm pouso e nem porto. Ou seja, ela é aberta a várias leituras, né? Podemos ler como a pressuposição do autor sobre o texto de que os poemas aí, ó, tá aberta, né, a várias leituras. Você pode interpretar, né,
Porque é subjetivo, gente, é muito subjetivo, tá? Então, cada um vai lendo, vai entendendo, vai interpretando a seu modo, de acordo com a sua vivência, a sua experiência, o momento em que está vivendo também, tá bom? Então, é isso. Vamos lá? Ah, terminamos, né? Questão 10. Ótimo, pessoal. Então, vou ficando por aqui, tá? Continua aí. Se deu para corrigir, legal. A gente se vê, então, numa próxima correção, numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Estudem. Fiquem com Deus. Se cuidem.